Muito boa noite, seja bem-vindo ao especial Informação que a SIC Internacional transmite todas as terças-feiras de 15 em 15 dias neste horário. É um prazer estar consigo, estamos em transmissão direta dos estúdios em Newark para todo o país. Telefone do estúdio 973-589-3890. E é aqui que estamos na próxima hora, hoje com um tema que consideramos da máxima importância. Tem a ver com a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos. Todos têm seguido atentamente, nas últimas semanas, o que se tem passado em termos de pré-campanha eleitoral e pós-campanha eleitoral. Hillary Clinton conseguiu ganhar o voto popular, mas não conseguiu alcançar o voto do colégio eleitoral, que, como toda a gente sabe, é um conjunto de votos que são registados ou coletados em vários estados e que prefazem o máximo de 270 votos do colégio eleitoral. O primeiro candidato a atingir esse número é eleito presidente dos Estados Unidos. Surpreso, ou surpreendido, o Sr. telespectador, todos ficámos, e o mundo também, ficou completamente surpreendido com esta vitória de Donald Trump que ninguém aguardava. Agora, o que nos espera no futuro é uma situação que apenas diz respeito a Donald Trump e ao seu gabinete, que ainda não foi anunciado, embora ele tenha feito todos os esforços nos últimos dias para completar esse mesmo gabinete. Há uma equipa de transição, da qual faz parte um português, Devin Nunes, que também ajuda Donald Trump nesta difícil tarefa de conseguir reunir o consenso, não só dos republicanos, mas também do seu setor muito pessoal, que não é republicano nem é independente, mas que até certo ponto poderá ter muita influência na escolha dos elementos que vão fazer parte desse governo. Os próximos 100 dias vão ser de extrema importância e por isso mesmo convidamos um especialista, digamos, em política e é um homem com larga experiência política, Alberto Coutinho, para estar connosco hoje e podermos, juntamente consigo aí em casa, falarmos um pouco das expectativas da governação de Donald Trump como presidente deste país. Alberto, muito boa noite. Ficámos todos surpreendidos. Indiscutivelmente, o mundo levantou-se na quarta-feira completamente surpreendido daquilo que se tinha passado. Nós assistimos a uma das eleições mais problemáticas, vamos dizer, ou impróprias para este país, que algum dia foi registado. Eu acho interessante notar que desde que houve sondagens de opinião pública, são os dois candidatos menos populares de todos os tempos. E então isso jogou muito. Mas a verdade é que a eleição foi justa e temos que aceitar. E agora temos que andar para a frente e ver. Indiscutivelmente, eu acho que é próprio pessoas agora estar com atenção àquilo que se passa e agir conforme for apropriado. Mas eu acho que é muito importante dizer que a eleição é justa. Embora a Hillary Clinton é para a quinta vez na história dos Estados Unidos que um candidato ganha o voto popular, mas perde no colégio eleitoral. A última vez foi no ano 2000, o Al Gore contra o George Bush. Mas está bem estabelecido que era essa competição e foi assim que os candidatos se prepararam. Vamos poder falar um bocadinho mais do que é que aconteceu, porque é que aconteceu, mas indiscutivelmente foi uma surpresa e estamos todos agora, de certa forma, a ajustar o que é que vai ser o futuro. Exatamente. E nós vamos pedir a colaboração dos telespectadores. Podem ligar para o 973-589-3890, colocar a sua questão sobre o que pensa de Donald Trump, o que pensa que ele irá fazer no futuro, se irá ou não cumprir as suas promessas de campanha. Para já, há duas que ele já, até certo ponto, não vai cumprir na totalidade. Fala-se da questão da imigração, em que inicialmente ele falou em 12 a 14 milhões de imigrantes indocumentados que poderia expulsar dos Estados Unidos, e neste momento ele já situa em 2 a 3 milhões, indo primeiro proteger as fronteiras, depois perseguir as pessoas com cadastro, e depois então ele irá resolver o que vai acontecer com os outros. E a segunda promessa que ele também não irá cumprir é a persecução, digamos assim, de Hillary Clinton por causa dos seus e-mails. Para já há duas questões a que ele já fugiu completamente. Haverá outras? Vai haver mais. Eu tenho uma quase certeza
que, se nós analisarmos bem, estamos certo perante o primeiro presidente independente na história dos Estados Unidos. Ele não é um ideólogo, ou seja, não tem convicções firmes de algumas coisas que queira ou não queira fazer. Ele, todo o seu historial foi homem de negócio e eu acho que ele, caso por caso, vai ver onde é que ele pode tirar um bocadinho de vantagem, tentar melhorar a situação e sim fazer algum progresso incremental em cada caso. Se me permite, eu acho que é muito importante. Uma das razões que o candidato Trump disse muito que aquilo... muitas coisas aquilo que diz é que ele teve uma estratégia muito bem definida e há que lhe dar os parabéns e reconhecer isso, e que ele, embora um bocadinho caótico, ele teve uma estratégia política que foi mais ou menos o seguinte. Se nós vamos resumir o primeiro grande ponto, ele era a mudança e a Hillary Clinton era a face daquilo que é do passado, que é o sistema, não é só o passado, o que é o sistema. E então, todas aquelas pessoas que estavam frustradas com o governo, quer dizer, olhavam e diziam, a Hillary Clinton vai ser a continuação do mesmo, enquanto esta é a pessoa que pode mudar. E então ele lançou muitas farpas, assim, bombásticas até, muitas teorias, que ele próprio provavelmente sabia que não ia ser bem assim, mas que estava dentro daquela política de dizer, ele vai mudar as coisas. Isto não está bem, o sistema está montado contra o povo e nós temos que mudar. Eu acho que isso foi muito importante. E isso é ou seja, o ponto número 1 desta eleição e o porquê dele ganhar foi dele poder passar essa mensagem. E, se analisarmos bem, houve 6 estados e houve uma zona do país que foi fundamental. Se analisarmos as eleições de 2012 para 2016, houve 6 estados que mudaram. Só 6. Todo o resto do país votou igual. Não é? Os 6 estados foram 5 no que chama-se o cinto rústico. Não é? O Michigan, Wisconsin, Ohio, Pennsylvania e Iowa foram 5. E depois a Flórida. Todos os outros estados votaram exatamente em 2016 como votaram em 2012. E isso foi... A mensagem que parece que mais teve efeito lá foi uma mensagem de protecionismo, a dizer que vai, ou seja, vai sair fora de protocolos de intercâmbios com outros países, vai tentar trazer mais trabalhos para trás para os Estados Unidos e depois juntando isso também, um certo, ou seja, uns palavrões assim, despropositados, mas cada um no seu lugar, contra os imigrantes, a dizer, vamos também mandar os imigrantes ilegais embora. E então, aquelas pessoas frustradas por ver as fábricas todas abandonar o país, ou muitas, obviamente, uma grande maioria, abandonar o país, tiveram um homem a dizer assim, nós vamos lutar contra a China, nós vamos mandar os imigrantes ilegais embora, vamos ter trabalhos para os americanos. Agora, ganhem uma eleição, agora é um dia novo. Temos que lhe dar uma oportunidade, mas vai ser um tempo muito curioso, porque eu acho que ele já começa a ver que é uma coisa ser candidato, é outra coisa ser governante. Eu creio que já posso acordar os telespectadores com uma nota muito curiosa, porque basta de vez em quando aqui nós tocarmos num pequenino assunto que diz respeito às nossas comunidades para as pessoas começarem de facto a pensar e em telefonar e elas próprias darem a sua opinião sobre como pensam sobre aquilo que nós estamos a discutir. Eu tenho falado com muita gente na comunidade nos últimos dias, as sondagens falharam todas, como toda a gente sabe, e porquê? E muita gente tem-me dito uma coisa que é curiosa, e eu estou perfeitamente de acordo. Porquê é que falharam as sondagens? Porque a grande maioria das pessoas, na opinião de alguns dos meus amigos com quem conversei, não só nas redes sociais, mas em privado, pelo telefone, etc., pelo Facebook, pelo FaceTime, etc., é que a maior parte das pessoas que votaram Donald Trump fizeram-no envergonhadas. Foram para a mesa de voto, pensaram um bocadinho, nunca disseram a ninguém que iam votar em Donald Trump, chegaram lá e mudaram de opinião completa, disseram, eu vou votar no gajo. Não disseram com receio de serem conotadas com a xenofobia, com a discriminação, com o racismo, com a imoral sexual, que foi apregoada por Donald Trump durante algum tempo, e as pessoas chegaram lá e puseram o seu voto. E o seu voto é exatamente aquilo que o Alberto diz. É exatamente por causa do emprego, por causa
da falta de oportunidades, do Obamacare, que era uma situação muito complicada, por causa dos chineses terem primazia sobre a indústria americana, como tem acontecido nos últimos anos, e temos o Skyway aqui, o Pulaski Sky, um exemplo disso, com o aço que foi comprado à China, que é de menor qualidade do que o aço que é fabricado nos Estados Unidos, e noutros Bayonne Bridge e outras pontes que estão a ser construídas e outras infraestruturas, e é isso que os americanos não querem. E depois há outra situação que ele mencionou também, que é a questão das grandes empresas que abandonam os Estados Unidos. E porquê? Porque os impostos que se pagam neste país são inacreditáveis. E ele quer fazer um flex, portanto, um flat rate para essas empresas, permitindo que essas empresas regressem aos Estados Unidos, paguem um flat rate de IRS, portanto, ou de IRC, aliás, neste caso, o sistema americano, que os seus impostos sejam muito menores do que são agora, para obrigar essas empresas a regressar para os Estados Unidos e não irem para o México. Eu tenho um exemplo curioso. Uma fábrica de televisões que estava situada em San Diego, na Califórnia, mudou a sua empresa, a sua fábrica inteira, 2,5 milhas para Tijuana, para pagar os impostos no México e não pagar nos Estados Unidos. Sr. Luís, se nós analisarmos bem esta questão do proteccionismo, isto vai ser uma área que eu acho que você também vai ver ele mudar um bocadinho, sem dúvida. Ou seja, de governante como candidato. Porque, e ele sabe bem, um homem de sucesso comercial como ele, a ideia do proteccionismo está descreditada a nível mundialmente por todos os economistas respeitados. Mas eu acho que, mais uma vez, fez parte da estratégia dele e agora o que eu acredito que ele vai fazer é, sim senhor, vamos ter intercâmbios, vamos ter mercados abertos, mas vamos ter um acordo um bocadinho mais beneficial para os Estados Unidos. Ou seja, ele quer renegociar, mas então, e a estratégia dele é dizer, ok, eu vou botar tudo fora. Então, está bem, pode ficar isto, pode ficar aquilo, mas vamos aqui melhorar um bocadinho. Se analisarmos bem aquilo que é possível, especialmente durante um período de 4 anos, eu acho que ele pode ter algum sucesso, e podemos ter sucesso aqui nos Estados Unidos, a relançar, você falou do aço, não é? O steel industry. Se ele realmente conseguir avançar com o projeto de um grande plano de investimento na infraestrutura, que é bem preciso, se mais nada, esse setor, se ele vai agora obrigar que só seja feito estes projetos com material aqui dos Estados Unidos, esse setor pode avançar. Agora, a questão de trazer as fábricas para trás para produzir os bens aqui é muito mais complicado. Sem dúvida, porque isso também depois traz consequências negativas, vai trazer inflação e outros problemas. Eu acredito que no setor do ferro, não é? Do aço, ele vai ter condições para ter sucesso. Porque fecharam inúmeras empresas. Exatamente. Nós temos telespectadores em Bethlehem, né, onde há a comunidade portuguesa, também algumas pessoas em Ohio, eu sei que em Cleveland há uma comunidade também portuguesa. Então vê-se lá um bocadinho essas oportunidades. Mas, outra vez, eu acredito que ele vai tentar renegociar os acordos, mas não vai ser tão rigoroso como aquilo que foi como candidato. Sem dúvida. Um dos temas mais importantes, que eu considero mais importantes na campanha de Donald Trump, e eu dou-lhe o benefício da dúvida, portanto, os primeiros 100 dias vão ser absolutamente essenciais, onde ele vai, e já começou a fazê-lo no YouTube hoje, mostrando já algumas das suas prioridades em relação aos seus primeiros 100 dias de campanha. É a imigração. A imigração diz respeito às nossas comunidades. Eu não acredito que ele vá expulsar 12 milhões de imigrantes. É impensável que isso aconteça, seria um total desastre. A cerca, ou o muro que vai ser construído na fronteira do México com os Estados Unidos, ele disse que seriam 12 mil milhões de dólares. Não, iriam ser no mínimo 42 mil milhões de dólares, mas ele vai fazê-lo aos poucos. É uma situação que tenho a certeza. Aliás, já existe uma cerca, já existe o muro natural dos rios, o Rio Grande, etc. E, portanto, eu tenho a certeza que isso não vai acontecer na totalidade, que a imigração, até certo ponto, serão aqueles que vão ser procurados pela justiça, e eu acho muito bem. Os refugiados sírios, eu creio que as nossas comunidades também, e praticamente o país todo está de acordo em que se filtre melhor a questão dos refugiados. Mais uma vez, como ele sendo um homem de negócios... Mas antes de irmos lá, Alberto, eu queria só chamar o nosso telespectador Licínio, que está connosco. Muito boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Diga, o que é que o senhor pensa sobre esta situação de Donald Trump? Sr. Luís, eu estou a ouvir o seu programa
Eu queria dar uma opinião a respeito do que estão Claro a que falar. sim, claro, diga. Olha, meu amigo, eu estou aqui nos Estados Unidos da América desde 1973. Aham. Tenho 40 e poucos anos da América. Eu sempre me preocupei com a política aqui neste país e agora quero dar uma opinião minha. Claro. Você sabe, nós, os portugueses, sempre viemos para aqui, para a América, como imigrantes, e como eu vi, ilegal e tornei-me. Era mais fácil naquele tempo. Mas agora é mais difícil para o imigrante. A se ele se tornar ilegal. Legal, desculpa. Claro. Mas eu lembro-me de certos casos. Eu vivi a política americana desde o tempo do Watergate. O caso do Watergate, do Nixon e desses casos todos. Sim. Ora bem, agora eu faço uma observação aos democratas e a respeito dos republicanos. Quando eu cheguei a este país não havia trabalho nenhum. O Jimmy Carter, no tempo do Jimmy Carter, ele é que projetou todos os trabalhos que ainda hoje estão em ação. Sim. Não havia trabalho, ele fez o projeto, Sim. o primeiro ano, no segundo ano perdeu para o Reagan só disse, ok, o projeto está a seguir, vai-se para a frente. O Reagan, os republicanos não fizeram nada neste país, porque é sempre a favor dos ricos. E os democratas são sempre a favor vamos lá chamar-lhe os pobres, não é? Os democratas dão mais do que dão os ricos a determinadas classes sociais. Pronto, pois, sim, senhor. Esse é o ponto. E então, Mas, eu agora, a respeito do Trump. deste novo presidente que vai entrar no dia 20, o Sr. Trump, eu digo-lhe uma coisa, eu não sei o que ele vai fazer, não sei, porque os democratas sempre fizeram tudo e alguma coisa por esta nação e vamos ver, e a política, no meu modo de entender, é uma coisa suja. Sim. É como eu vou falar em Portugal, quem ganhou não governa, e aqui quem ganhou não vai governar. Já fiquei com a sua mensagem, meu caro amigo, e muito obrigado, tenho mais chamadas em linha, agradeço a sua colaboração. Obrigado. Pronto, este telespectador disse uma coisa que é curiosa, é que, e já lá vais, é que, por exemplo, no tempo, não falou de Ronald Reagan e Jimmy Carter, mas eu cobri duas convenções republicanas com Ronald Reagan e assisti a inúmeros comícios de Ronald Reagan, seguiu em caminhonete, em autocarro, portanto tive um contacto muito direto com a campanha dele e quando toda a gente dizia que ele ia colocar o cavalo na cozinha e que não era um presidente que fosse importante para os Estados Unidos, acabou por ser um dos melhores presidentes deste país. E em 1986 ele legalizou mais de 4 milhões de pessoas num projeto chamado a Lei de Agricultura, onde as pessoas conseguiam obter o cartão verde se estivessem ligadas a um setor qualquer agrícola. Foi importante porque muitos portugueses legalizaram nessa altura. Portanto, acho que também ele terá na sua mente, Donald Trump, um programa qualquer imigratório, de certeza absoluta que o tem. E não é só a expulsão. Só algumas coisas rápidas, estou de acordo, sim. Algumas coisas rápidas para o Sr. Licínio. Primeiro, obrigado por ter estado sempre envolvido na política, é muito importante. Não sei se vamos ter tempo de falar da abstenção, que é mais, houve 130 milhões de pessoas que votaram nesta eleição, há 227 milhões de pessoas no país que podiam ter o direito de votar. Isso é uma questão, é muito importante as pessoas participar. Temos a questão portuguesa, a comunidade portuguesa, é importante referir a quase todos os grandes centros de concentrações de comunidade portuguesa votaram democrata para Hillary Clinton, como esse senhor, exceção da Flórida, onde já há agora muitos portugueses que foram para Hillary. Só um reparo sobre a questão dos pobres, e foi uma coisa fascinante, um bocadinho com a questão do Rust Belt, a estratégia do Donald Trump, é que naquelas pessoas que estavam a ganhar menos que 30 mil dólares por ano, o Trump, ou seja, embora perdeu por 8 pontos,
foi uma maioria de 16%. Foi das categorias de eleitores que houve uma mudança maior. Em contrapartida, pessoas a ganhar entre 100 e 200 mil dólares, houve um avanço para Hillary. Então, um bocadinho ao contrário. Uma eleição não tradicional. Atípica. Manuel Silva, boa noite, como está? Boa noite. Viva. Figueiredo, de Filadélfia. Peço imensa desculpa, Sr. Figueiredo. Diga. É só para entrar no programa, se for preciso. Sim, como de gosto. Diga. É o seguinte, fala-se, nós sabemos todos o que se passou durante a política que se passou nos últimos meses com o Donald Trump e com a Sra. Clinton. É só para dizer o seguinte, as pessoas que lembram, quem veio, ainda agora falou que veio em 73, eu vim em 70 e 75, foi um tempo tão bom, 78, 79. Sim. O português sempre teve trabalho na América desde que tivesse braços para trabalhar. Claro. Não vale a pena falar que a América foi mau. Agora, os democratas são mais fáceis para a pessoa mais malandra. Exato. Enquanto que os republicanos é mais difícil entrar na malandria. Claro. Então, nós temos hoje o caso visível no Obamacare. Temos aqui em Filadélfia milhares de pessoas a viver à conta do governo. Há 80%, aliás, ao Sr. Figueiredo, há 80% de pessoas no Obamacare que têm subsídio de saúde. Portanto, há 20% que estão a pagar para os outros 80%. Este é que é um dos problemas, quanto a mim, que também contribuiu para a vitória de Donald Trump. Exato, porque as pessoas têm que compreender que não há nenhum povo trabalhador, por exemplo, nenhum pessoal trabalhador. Eu refiro-me a mim. Quando vim para os Estados Unidos, trabalhei em importador de carne toda a minha vida, hoje estou reformado. E custa-me as pessoas falarem mal de um ou deste ou outro governo, quando nós tivemos sempre. Eu tenho 4 braços para trabalhar, mas não tinha. Agora, quem é malandro, ou por outra razão qualquer física, ou por outra coisa qualquer, mas isso não é a América em geral. Portanto, já não é a América, de antigamente. Isso temos que admitir de uma maneira o seguinte. Essas pessoas que falam desta maneira contra este presidente, ou o Nixon, ou o Ford, ou o Jim Carter, ou whatever, portanto, tem que entender uma coisa. O povo português que veio para os Estados Unidos para trabalhar e não para andar a viver à conta do governo federal, que é o caso de porto-ricanos, com todo o meu respeito, e outras raças por aí, que não prestam serviços úteis. Portanto, é preciso que a gente não fale demais. Para mim, os governos são todos bons. Claro. Até que façam as 40 anos ou 30 anos, tantos anos a trabalhar e nunca parei um dia. Claro. Eu hoje custa-me ouvir falar, as pessoas falarem tanto mal, às vezes, os republicanos são para os ricos e os democratas isso são não para é os verdade. pobres. Isso é um mito que não é verdade. Sr. Figueiredo, eu agradeço a sua chamada. Muito obrigado. Muito obrigado também eu. Muito boa noite e obrigado. Muito obrigado. Este mito dos ricos e dos pobres, particularmente no Partido Democrata, já não existe. Eu repito, o fator mais importante que determinou esta eleição foi que o Donald Trump conseguiu os Reagan Democrats. Aquelas pessoas, uma grande maioria, aquelas pessoas que mudaram o seu voto, são pessoas de, como se diz, clarinho azul, não uma grande maioria deles sem uma instrução, ou seja, sem uma... É o chamado, o americano da América Profunda, é o chamado redneck, que é uma coisa que nós usamos muito vulgarmente do interior da América. Mas ou seja, aquelas pessoas... De classe média-baixa. Média-baixa. Foi aí onde ele conseguiu ir buscar votos que tradicionalmente eram democratas e votaram para Ronald Reagan, que você mencionou antes, e que agora votaram para ele. Porquê? Que ele deu a ideia que vai conseguir trazer trabalhos para eles para trás. Sabe, muito importante, e quando se fala porque é que, por exemplo, as duas costas, a costa leste e oeste do país, são democratas e quase o resto do país inteiro é republicano, só muito rapidamente é importante ver quando as fábricas e o fabrico começou a sair do país. O que é que aconteceu? Nas costas, onde há muitas universidades, onde o setor de serviços conseguiu pôr outros trabalhos para lá. Aqui no Arambão nós vimos as fábricas desaparecer, mas os negócios do seguro, os negócios das finanças, o negócio da logística, devido ao porto, o aeroporto, conseguiu dar trabalho para as pessoas, enquanto no centro do país isso não aconteceu. Na Califórnia há ciência, não é? Há as farmácias e toda a pesquisa, não é? Ou seja, nas costas conseguiu haver serviços
e enquanto no centro do país nada apareceu. É por isso que os republicanos, curiosamente, ou seja, têm todo o seu apoio lá no meio. E são tempos diferentes. Em parte dado o evangélico também foi muito importante, o voto evangélico. Os Mormons nem tanto, por causa de algumas afirmações que ele teve, mas ele contou muito com o apoio dos evangélicos, é uma coisa que Hillary Clinton não se pode orgulhar. Em geral, quanto mais, ou seja, o setor religioso, ele ganhou, com exceção do voto judaico, exatamente, que tem, que não confia nele e em alguns assessores deles, o Steve Bannon, que foi a única nomeação que até agora que eu vejo mais problemática. E o Flynn não é tanto, mas o Bannon, sim, é um homem que, com ligações e vínculos muito direitista. Vamos ver o que é que nos diz o nosso amigo Sr. Alfredo Gomes. Muito boa noite, como está? Boa noite. Diga, faz favor. Boa noite. Qual é a sua opinião sobre este assunto? São simples... Reparo, diga. Reparos que algumas pessoas fazem. Diga. Já cheguei aqui nos anos 80, nos princípios. Sim. E o primeiro reparo que eu falei com várias pessoas, eu por acaso posso dizer mesmo que votei Donald Trump desde o princípio, mas vários reparos que eu fiz, pessoas, amigas minhas que estavam aqui desde os anos 60, familiares também, e quase que este pormenor que se passou com o Donald Trump passou-se com o Reagan. Também não acreditavam na política. Exatamente, eu mencionei isso. Outra coisa que eu vejo, principalmente se formos a falar a nível português, a maioria destas pessoas aqui são democratas, em Portugal eram PSD. Exatamente. E CDS, porque não têm noção do que faz a política, do que é ser democrata aqui e ser o que queiram. Para mim, um democrata aqui é um comunista em Portugal. Sim. A maioria das pessoas tem essa versão. Tem a versão de ser democrata, é ser PSD, e ser republicano é ser CDS, mas no caso, como o senhor diz, o ser democrata é ser comunista em Portugal e o ser republicano é ser PSD. Muita gente fala, muita gente esquece do que foi o American Dream nos Estados Unidos, do Bill Clinton, quando ele assinou para qualquer pessoa ter uma casa. Exatamente. E não se esquece que isso depois tive reflexão em 2008. Exatamente. Contribuiu para a bolha, não é? Tudo contribuiu. E a maioria das pessoas não se lembram disso. Porque só vivem aquilo, não vivem a política, vivem numa pessoa, votam numa pessoa. Aqui a maioria deles não são capazes de mudar de partido. Mas sabe uma coisa que eu notei também, Sr. Alfredo, é que também, tanto ele como ela, Donald Trump e Hillary Clinton, também não expuseram muito os seus programas. E o que ficou mais no ouvido da pessoa foi algumas barbaridades que Donald Trump deitou cá para fora. Hillary Clinton preocupou-se em atacar Donald Trump por causa dos ataques que estava a ser alvo, mas esqueceu-se de explicar o que é que iria fazer durante os seus próximos 4 anos de mandato. Donald Trump aproveitou isso muito bem, porque também ele não sabia e não sabe, ou pelo menos não sabia até há muito pouco tempo, o que é que iria fazer. E houve aqui, de facto, os ataques, tanto dele como dela, geraram alguma confusão no eleitorado e dividiram o eleitorado, sem que as pessoas se apercebessem do que é que eles queriam dizer. Porque, afinal de contas, não sabe sobre a economia, sobre a importação de bens alimentares dos países, sobretudo da Europa e da Ásia. Nunca se soube ao certo quais eram os programas, sobretudo o económico, é o mais importante para o americano. Muito obrigado, meu caro amigo. Algumas coisas aqui rápidas, que eu sei que o tempo é curto. Primeiro, eu acho que, e você foi o primeiro a falar disso hoje, algumas semelhanças entre o Donald Trump e o Ronald Reagan. Acima de tudo, o Ronald Reagan foi considerado o melhor comunicador dos últimos tempos, e eu acho que o Trump, à sua maneira de comunicar, conseguiu passar a sua mensagem. Claro. Há muitas pessoas que não gostam da mensagem que ele passa, a personalidade dele, mas a verdade é que teve uma estratégia e conseguiu comunicar bem com aquelas pessoas. Ele cometeu muitos erros, ele cometeu e disse barbaridades. Muito erro. Há coisas que foram aproveitadas pela comunicação social, que também foi em parte responsável por esta situação, e houve coisas que foram bem e mal aproveitadas. Agora, a questão mas o que é que aconteceu? Ao meu ver, a eleição foi tão negativa das duas partes, mas ele, pelo menos, conseguiu tapar, ou seja, a parede dele foi dizer assim,
Pá, as pessoas que estão lá no poder, o tal sistema, não querem que eu entre. É por isso que eles estão contra mim. Isso são mentiras. Foi uma defesa que ele teve durante toda a campanha, não é? E também foi muito importante aqui, é que a Hillary Clinton, eu acho que foi demasiado ao ataque a dizer que ele não era competente para ser presidente e não passou a sua mensagem. E se analisar que era a estratégia dele. Exatamente. Se nós analisar mais uma vez o setor decisivo do país, quer dizer, ela envolveu-se mais em questões culturais e pessoais contra o Trump do que dar a sua mensagem. Dizer e essa era a estratégia do próprio Donald Trump, obrigar Hillary Clinton a fazer isso. Agora, só um reparo rápido que o senhor disse que não posso deixar passar. O Partido Democrata aqui não tem nada a ver com o Partido Comunista em Portugal. A verdade seja dita, em termos ideológicos, tanto o PS como o PSD juntos é o Partido Democrata. A parte mais liberal, ou seja, o Bernie Sanders seria o PS. Não é? Onde a Hillary Clinton era o PSD. O Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda, exatamente. Até o Bloco de Esquerda. O Elizabeth Warren no PS e a Hillary Clinton no PSD. Não é? Agora, os republicanos em Portugal não existe. Ou seja, este estilo de política... É um direita, não existe, era um CDS muito direitista. Um CDS muito direitista. Mas então, só para corrigir isso. Bino, boa noite, como está? Bino, está-me a ouvir? Boa noite. Boa noite, então, diga-me a sua opinião, por favor. Boa noite. Eu estou a ouvir, não pode ligar a televisão, tem que ouvir só o que eu lhe digo daqui. Então, o senhor está a ouvir a televisão, não desligue o som da televisão, por favor. Ok, já está. Ok, então, qual é a sua opinião? Ok, boa noite. Boa noite. Eu estou a ouvir a vossa conversa sobre política Diga. sobre política e tudo. De primeiro dia que o Trump começou a falar para a comunidade, seja ela qual for nos Estados Unidos, ele disse a verdade. Sim. É o que passa neste país. Eu estou cá desde 1982 e este país nunca foi tão igual como é hoje. E digo-lhe uma coisa, de verdade, se não houver uma mão dura neste país, este país não é terceiro mundo, vai ser de quinto mundo. Claro. Porque há gente que eu não estou retirado aqui, trabalhei aqui 35 anos, vim com as leis deste país para aqui, não vim comer dinheiro de ninguém que trabalha, como milhões vêm para aqui, não querem trabalhar, fazem filhos, têm médicos de graça e eu que trabalhei aqui 35 anos para este país. Sem dúvida, senhora Bino. 5 anos aqui neste país, se quer uma ajuda do governo não me dá, ainda me tira. Claro. E eu acho que o Trump, eu pus por ele por isso. E espero que o Trump faça o que ele prometeu ao povo. Porque eu vi já, quando vim de Portugal, do norte de Portugal, no Porto, o consulado americano disse-me: vai para os Estados Unidos, é para trabalhar, não é para comer, do governo americano, nem do povo que trabalha americano. E a maioria dos milhões que dou aqui vem para comer de quem trabalha. E eu estou farto. E a mim que tenho a minha forma, tiram-me o meu dinheiro, tiraram-me quando trabalhei, ainda hoje me tiram. E eu acho que o tempo faz muito bem para as mãos a isto, senão os Estados Unidos podem falar o que querem de política. Tudo falam o que querem, mas ninguém fala nada o que é certo. Certo. Os Estados Unidos aqui há mais 10 anos, não dou mais. Os Estados Unidos não é por país terceiro mundo, é quinto. Muito obrigado pela Muito obrigado, Sr. Bino, obrigado. Este telespectador, a pergunta que eu te faço já a seguir. Isto foi um Brexit. As pessoas estavam fartas do sistema. Queriam uma mudança. Isto foi o Brexit americano. Não, ou seja, tem semelhanças, não é? A frustração ao mudança. sistema, como é que se diz? Uma raiva aos elites que acham que eles é que sabem como é que é a solução para o povo. E depois, ao mesmo tempo, uma mensagem protecionista, ou seja, os Estados Unidos primeiro, ou neste caso, a Inglaterra primeiro, não é? Sim. Isso são as semelhanças. E com Trump, agora, a América primeiro também. Exatamente, o Trump América primeiro, não é? Vamos fechar as portas, não vamos importar dos outros. Agora, vamos a ver, ainda hoje, eu precisava de só voltar assim rápido. Eu percebo a frustração que se nós falamos, que
foi uma base de apoio do Donald Trump, foi este senhor, o Albino, se não me engano, falou. Agora, temos que lembrar que este país, a riqueza e a história deste país é baseada na imigração. Agora, tem a ver é balanço. Exatamente. E eu, de certa forma, e nós já falámos aqui hoje, eu acho que o Trump vai ser mais moderado, não vai fazer tudo o que ele diz como candidato. Outra vez, foi inteligente a sua estratégia para ganhar as eleições, mas que vamos ver uma modificação e vai ser menos forte, ou seja, que aquilo que falou, em termos de imigração. Há outras coisas que, obviamente, aliás, eu devo dizer que a chamada do Bino, até certo ponto, era uma mistura de raiva com frustração e alguma dor. E talvez alguma mágoa também à mistura, porque muitos imigrantes vieram para cá nos anos 70 e 80, trabalharam toda a sua vida, como ele disse muito bem, e eu registrei isso, nunca pediram nada ao governo e, de repente, eles veem que todas as benesses são dadas a pessoas que estão ou indocumentadas ou que não trabalham. E isso custa a esta gente. Por isso é que eu chego à conclusão de que muitos portugueses votaram Trump nestas eleições. Houve algumas, tudo indica que a maioria da comunidade portuguesa votou democrata. Sem dúvida, mas os mais jovens não votaram. Possivelmente. Agora, eu precisava também fazer aqui uma observação que é muito importante. Você falou da raiva. Uma das coisas que eu acho, e temos de ser positivos, o que é que acontece? O Donald Trump já tem tomado algumas medidas, não é, para poder tentar abaixar um bocadinho o ódio, um sentimento de raiva. Temos que lembrar que o país está completamente dividido. A eleição, ao fim e ao cabo, estamos a falar a quase 50-50. Ele hoje anunciar que não vai, ou seja, continuar investigações dos e-mails da Hillary Clinton é uma coisa muito importante. Eu não sei se tenho o Bino ao telefone outra vez. Tenho o Bino? Sr. Bino, Alô? Alô? Diga, faz favor. Quem? Olha, com desculpa de interromper a vossa conversa. Não interrompe, diga. Eu não estou a falar de imigração. Todos nós de imigração, porque todos nós somos imigrantes. Claro. Portugal é um país de imigrantes. Nós somos um país de imigrantes já há séculos. Há séculos. Claro. De descobrimentos e há séculos de imigrantes. Nós temos a nossa semente de séculos. E qual é a sua questão? Quem vem para este país, que venha trabalhar. Pois. Sem esperar, eu já percebi. Eu Coutinho, com muito respeito por ele, que está a falar que é raiva, não é raiva. Não, eu quando falo em raiva é no bom sentido. É um caso que eu trabalhei sobre. Eu pus sangue em 1985 eu pus sangue pelos meus ombros. Olha, é isso que nós temos que ver. Bino. Que vem pessoas para aqui que eu fui educado a vir a chegar aqui, levar a educação, a educação. Olha, mas eu queria lhe dizer... Para pôr os direitos aqui neste país, é isso que me dói, que me roubam quando trabalhei, e me roubam quando estou retirado. Deixe-me só... Eu já vi na televisão americana... Não me consegue ouvir, não me consegue ouvir. Nos Estados Unidos americanos, que eu não sou emprestado... Sim, mas olha... Com 70 e tal anos de idade, a trabalhar, senhor, não consegue viver nos Estados Unidos. Olha, eu vou ter que... Bino, desculpe lá, o senhor vai ter que me ouvir uma coisa. Nós, quando falamos em dor, frustração e raiva, são palavras boas. Significa que a raiva não é um sentimento mau. Quando o senhor Quando o senhor sente alguma raiva porque vê alguma injustiça... Mas eu entendo isso. Pronto, era isso que eu queria dizer. Chegar ao que... Sim, claro. Já percebemos. Sr. Bino, uma coisa... Estou a tentar chegar ao Sr. Coutinho, que eu já vi na televisão, no NBC, reformados mesmo americanos, que eu sou americano, mas emprestado com o meu país é Portugal, com 70 e tal anos a trabalhar, que a reforma deles não chega, mas vêm de fora, tenho médicos de graça, tenho food stamps, tenho rendas pagas e tudo, e eles não fazem caso ao povo que trabalhou aqui com 30 ou 40 anos. Está bem, eu já registrei. Sou político, mas eu tenho que ter um bocado inteligente quando fala. Olha, muito obrigado. Senhor do seu falecido pai, obrigado. Aliás, o que ele está a dizer, nós estamos de acordo com ele. Nós estamos de acordo. Completamente Inclusive, de acordo. Eu estava a tentar passar a mensagem ao Sr. Bino, que
essa frustração que você sente, ou seja, se Todos nos nós fizeram sentimos, raiva, todos nós você sentimos. está zangado com estas pessoas que vêm aqui abusar, por alguma razão o Donald Trump ganhou, a Claro, sua opinião claro. não está sozinha, mas eu fiz o reparo de que temos de ter cuidado, que não todas as pessoas que estão aqui não documentadas são rapists, Claro, estão claro, metidos claro. na droga. Não, Não é? isso A é maior verdade, parte, a grande maioria dos imigrantes que estão aqui, até neste momento, a maioria latinos, de Sul e Centro-América, vieram aqui da mesma maneira que vieram os portugueses, à procura de uma melhor vida, Sim, melhor claro. oportunidade para as suas crianças. E deixa-me então, só- eu acho que tem que haver um balanço e, de certa forma, quem é que vai estar a contra o presidente eleito Trump agora dizer assim, aquelas pessoas que têm cadastro criminoso por um crime violento, vamos acelerar a deportação deles. Eu acho que ninguém vai estar a contra Claro. isso. não é? Aliás, há uma coisa que o Donald Trump disse muito interessante há algumas semanas, não sei se passou, em claro se não. Ele disse que todos os imigrantes que passassem a fronteira a partir de agora, portanto, a partir do momento em que ele toma posse, não será penalizado à primeira vez, teria uma pena de prisão de 2 anos na segunda vez que tentar passar e 5 anos da segunda vez que tentar passar, da terceira vez. O que significa que ele quer evitar que haja um êxodo de pessoas que vêm do México para os Estados Unidos e que fazem vida disso. Há pessoas que passam 40 vezes por mês, vestem-se, comem e vão embora. Se eu pudesse, é preciso ver uma coisa. Nesse debate político nos Estados Unidos, até as pessoas estão alinhadas com o Partido Democrata, ninguém está contra nós melhorar a segurança na fronteira. Claro Ninguém que está sim, contra claro. saber quem é que entra no país. Agora, eu acho que, e há muitas vozes políticas no país, que temos de ter um plano compreensivo e não é um bocadinho Exatamente, é um sem bocadinho dúvida. aqui, um bocadinho acolá, e eu tenho um certo receio que é capaz que vai Eu continuar. acho que as crianças que nasceram neste país já são filhas de imigrantes, de mexicanos, hondurenhos, etc., que têm que ter um caminho positivo para esta situação. E ele vai ter que resolver esse problema, porque seria totalmente injusto e inacreditável que ele expulsasse pais de crianças que já nasceram neste país e que já têm 12, 13, 15, 20 anos de idade e contribuíram também para a economia deste país através dessa formação académica das crianças, que é muito importante. Mas vamos para o Marco, que está em Long Island. Marco, boa noite. Marco está em Long Island. Boa noite, como está? Muito boa noite. Diga. Quero dar parabéns ao vosso programa. Fazer Muito obrigado. Diga. muitas pessoas que entendam bem as palavras que o seu comentador está aí a fazer, que são palavras corretas, Sim. dá-los parabéns e dizer às pessoas que ser republicano ou democrata temos que apoiar o presidente que temos, Sem dúvida. não estar a esculpir fogo para o ar, porque Trump vai ser um bom presidente. Além que na primeira expectativa votei por Hillary Clinton, no momento se tivesse que votar, votava por Trump. Sem dúvida. Porque trocou muita coisa que ele falou. No início estava contra, mas agora estou de acordo, porque uma pessoa temos que dar parabéns a esse senhor, que vai levantar o país e, efetivamente, com a imigração, só quer deportar ilegais, não os ilegais criminosos. Não está a Claro, dizer que vai sem dúvida. deportar Estamos todos de acordo aí. os ilegais que não são criminosos. E as pessoas que vão estar muito pouco para a fogueira e dizer assim, não, esse senhor vai ser mau, o senhor vai ser este. Não, temos que apoiar Claro, o nosso claro. presidente e orgulhar-nos, quando formos ao nosso país de origem, a Portugal, orgulhar que temos um presidente somente ou da direita ou da esquerda, é o nosso Sem presidente, dúvida. temos que aceitar o presidente que temos. Então, E é isso que quer dizer para as pessoas... muito que não- obrigado, muito obrigado, meu caro amigo. Hein? para Um as abraço. pessoas não serem um bocadinho mal educadas, que respeitem o nosso presidente, Sem o dúvida. presidente que temos. Muito obrigado. Aliás, há uma coisa que é importante. Donald Trump já causou alguma moça no seu próprio partido quando começou a conversar com pessoas que já estavam fora da linha republicana, o que significa que ele não vai só olhar para o horizonte republicano, para o seu governo, mas irá inclusivamente colocar o encontro com Mitt Romney, surpreendeu, mas fiquei agradavelmente surpreendido com isso. À medida em que mostrou que ele quer fazer as pazes com alguns dos seus críticos, e ele também foi crítico deles, agora só falta que se aproximem Ted Cruz, Marco Rubio e outros, e um que eu gostei muito particularmente, Kasich, acho que seria um excelente candidato republicano, mas não teve, de
de facto a opinião dos republicanos não foi para ele, mas ele tem que fazer as pazes com o seu próprio partido e ir buscar alguns independentes para algumas pastas que são importantes da sua administração. Eu acho que eu estou de acordo com esse senhor, o Mark de Long Island. Independente de quem nós apoiamos nas eleições, há que respeitar o facto que ele agora é o presidente de todos e temos que lhe desejar bem e temos de tentar ser positivos. E eu acho que nas últimas 2 semanas, ou seja, depois das eleições, com muitas frustrações ou seja, muitas preocupações que eu tinha sobre o que é que podia vir a ser uma presidência de Trump, ele tem acalmado muitas pessoas e a fazer coisas, está a tentar criar paz dentro do seu próprio partido, está a tentar também reunir com membros, pessoas que estavam contra ele, e isso é muito importante. E eu acho que temos que lhe dar uma oportunidade, temos que respeitar e temos que acreditar na América. Todos viemos para, ou seja, todos os luso-americanos que vieram para aqui acreditaram que era neste país e não é agora que isso vai mudar. Daqui a 4 anos, se as coisas não correr bem, há a oportunidade de ir para fora. António, muito boa noite, como está? Olá, António, boa noite. Boa noite. Diga, faz favor. Olha, eu estou a ouvir o que vocês estão a dizer sobre o... Sim, vai ter que falar um bocadinho mais alto, não estou a ouvir. Sim, eu tenho uma... Quer dizer, ele fez uma campanha muito, como toda a gente sabe, muito suja. Claro. Falando, não é? É por isso que nós agora vemos na televisão estas divisões todas que há entre todas as pessoas, não é? Mas eu acredito que ele vai mudar o país. Claro. Muito obrigado. Há muita coisa que estava e está a tomar um bocado assim, muito acima do que o americano prevê, não é? Que é estas queimadas todas em cidades, mortos, essa coisa toda. Eu espero que ele vá fazer uma coisa boa sobre... Claro. Todos nós aguardamos, caro amigo. Sobre esse assunto. Muito obrigado pela sua opinião. Há uma coisa que aconteceu hoje, que também é negativa, nem todas as coisas de Trump também são positivas. Ele hoje teve um encontro no Trump Tower com cerca de 40 influentes jornalistas americanos e desancou nos jornalistas de cima até cá abaixo. Culpou-os pela campanha, má campanha, e portanto foi um corretivo, um puxão de orelhas que ele fez aos jornalistas. Esta má má relação que ele tem com os mídia pode ser prejudicial ao próprio Donald Trump? Eu estou de acordo que eu acho que não foi a melhor estratégia hoje, mas é muito importante, quando nós falamos da estratégia que ele teve para poder ganhar as eleições, ele teve contra o sistema, teve contra o elite do país e contra os jornalistas. E contra os jornalistas. Só houve um jornal da América que apoiou a candidatura dele. Aliás, que deu como certa a vitória de Donald Trump. Todos os outros estiveram contra. Com a exceção do Fox News, ou seja, as pessoas acham que toda a comunicação social é de esquerda, não é? Sim. Que nem é bem, não é verdade. Mas, ou seja, pode haver o MSNBC, que é completamente de esquerda, e o Fox, que é completamente de direita. Os outros tentam manter-se no centro, não é? Ser bons profissionais. Mas isso fez parte da estratégia dele e eu acho que ele está, ou seja, a continuar aí e aí ainda está como candidato. Alberto, ele não culpa os jornalistas, ele culpa os meios, os grupos económicos que estão por trás dos grandes jornais e das grandes redes. É o caso do New York Times. Ele é um adversário acérrimo do New York Times. E já não falo da CNN. Eu tenho que... aqui há um ponto que a maior parte dos telespectadores podem não conhecer, mas aqui tem muito a ver com o envolvimento do Sr. Steve Bannon. Sim. Foi uma grande figura na campanha dele. É uma figura ligada à ultradireita do país e já foi acusado de ser anti-Semite, ou seja, contra a raça dos judeus, e já sabe que ou seja, a raça judia tem muita influência na comunicação social, inclusive o New York Times, que você mencionou, uma família judia, e não só, e então está um bocadinho em jogo aí. E agora, o receio que eu tenho é, durante a campanha, ou seja,
é uma coisa ter uma estratégia para ganhar, mas houve muitas das coisas que ele disse que foram erradas. Ele tem que ter uma Não estratégia são para próprias, continuar agora. não é? Ou seja, parece que ele ia discriminar contra muitas pessoas que não eram brancas, não é? Que não eram da raça branca. E é preciso ter muito cuidado com isso. E como eu digo, até agora, das nomeações que ele fez, só do Steve Bannon, que vai ser o seu assessor estratégico, não é? Vai estar ao lado direito dele sempre, é que me preocupa ainda bastante. Agora, vamos-lhe dar uma oportunidade para ele fazer o seu governo, mas temos de ter cuidado a isso, e eu acho que essa sequência de mau relacionamento com a comunicação social tem muito a ver com o fator que eu falei, que todos os grupos religiosos apoiaram menos os judeus, que foram mais para Hillary, que tiveram com o Obama. E como tu dizes, é? os meios de comunicação que têm também os judeus judeus uma grande por trás. influência. São jogadas das grandes e das fortes atrás de tudo isto. Aliás, há uma coisa importante também. Eu adivinho, e não sei se estás de acordo, que vai haver muitas demissões e muitos despedimentos nesta administração de Donald Trump. 100% de acordo. Se analisar, muitas pessoas estão a falar, e eu vejo até no café, onde nós da pastelaria estamos quase muitas vezes de manhã, as pessoas o Donald Trump vai pôr boas pessoas na sua administração. Embora, vamos ver, há muitas boas pessoas no governo, em todos os níveis, mas eu acho onde ele vai ser realmente diferente, ou seja, ele vai responsabilizar as pessoas e sim ele vai mandar muitas pessoas embora. É o feitio dele, you're fired. You are fired. Ele ficou muito popular, conhecido nacionalmente um show e sei que muitos dos títulos dos jornais vai ser mesmo este. O Apprentice, né? Temos que aqui analisar uma coisa. Numa campanha, ele é candidato para a nomeação republicana e depois presidente. Num período de 16 meses, ele teve 3 diretores de campanha. Atenção! Então, até aí, ele não espera. 2 dias depois de ser reeleito, ele despediu o presidente da comissão de transição dele, que é o governador Chris Christie. Ou seja, ele... Ainda não se sabe, ainda não está bem... Não, ele pode vir a ser na administração, mas já não é o presidente da comissão de transition. E então, é preciso, sem dúvida, que você vai ver ele... ou seja, eu acho isso uma coisa boa, mas, atenção... O governo não é um negócio. Sem dúvida, os governos deviam de agir mais como negócios, mas é preciso mais diplomacia. Aliás, e com Christie, ele fez uma coisa que eu achei que foi extremamente importante. Foi ver que Christie era culpado de uma situação que todos nós sabemos que o é, relacionada com o escândalo de George Washington Bridge, e isso não tem nada a ver com ele saber ou não saber daquilo que se passou. Tem a ver o não ter defendido como deve ser a sua equipa e colocando à morte, ou dando à morte, a sua equipa que até certo ponto está a ser agora, e vai ter problemas criminais, naturalmente, implícitos no escândalo de George Washington Bridge. E Chris Christie não mereceu a confiança de Donald Trump, era um grande apoiante, foi o primeiro apoiante de Donald Trump, ainda durante a campanha, e ele não teve qualquer problema em dizer, olha, tu és muito meu amigo, mas amigos, negócios à parte, estás fora da transição e provavelmente até fora de uma nova administração. Eu acho que houve 2 fatores claro, que também foram muito importantes. Uma das outras frases que ele usou durante a campanha é que ele ia drain the swamp, ou seja, ia limpar toda a sujeira que houvesse em Washington, etc. E de lobbies. E depois, logo a seguir a eleição, quando ele viu muitas das pessoas que o governador Christie pôs na comissão, eram precisamente lobbies. E então já logo ou seja, não só a comunicação social, mas a social media começou a dizer, ao fim e ao cabo, este homem diz que ia limpar tudo, ou seja, ia tirar a água toda, né, da poça, mas ao fim e ao cabo só vai mudar a água. Ou seja, começou a ser criticado e ele reagiu logo. E há uma coisa que ele disse também, é que a partir de agora ele não permite aos políticos que façam lobby por ninguém. Portanto, os políticos não podem entrar em grupos de lobby, porque, como toda a gente sabe, os lobbies é a coisa que neste momento mais está a prejudicar a economia americana. Hoje há cursos de lobby nas universidades americanas, sendo lobbyista, como sabe, e isso é extremamente prejudicial. E os lobbies têm sempre uma influência e uma captação de fontes de rendimento, não só para os partidos, como para as próprias pessoas, e isso indicia logo sinais de corrupção e, portanto, não pode continuar, não podemos continuar com isto. Eu estou de acordo, agora o problema é que é preciso pessoas... Sim, o senhor tem que baixar a sua televisão, peço imensa desculpa.
O problema com os lobbies é que você precisa, de certa forma, pessoas que conhecem como é que é o sistema. Claro, você não vai pôr pessoas completamente sem nenhuma experiência à frente do governo todo. Ou seja, tem que tudo bem, aqui tem que haver um balanço. E aí, como eu digo, o governo não é igual ao negócio, mas vamos ver. Zé Gomes, boa noite, é a última chamada. Sr. Gomes, como está? Passou bem? Sr. Gomes? Daqui fala... Diga. Boa noite. Boa noite. Diga. Boa noite. Boa noite, diga. Mas não esteja a ouvir a televisão, porque assim a gente não se entende. Temos um atraso de 12 segundos. Eu estou a ouvir muito bem. Então vá. Ok. Olha, em primeiro lugar, quero saber como é que está a sua sogra, se está bem. Está bem, ótima. Sim, senhora. Está tudo Já bem em sei casa. que está aqui nos Estados Unidos. Sim, é com verdade. a sua família. Exatamente. Não foi convidada pelo Trump, mas está cá. Diga. Eu sei que está porque eu ouvi na televisão portuguesa. Então diga. Qual é a sua questão? A questão que eu quero falar é que o Sr. Coutinho, muita coisa que fala é verdade. Outra coisa que para mim não estou de acordo. Então. Muito obrigado e dê muitos cumprimentos à sua secretária. Eu dou, mas gostava de saber porque é que não está de acordo. É estas coisas que a gente não consegue entender. As pessoas podem criticar, mas tem que haver uma contramão. Ora, nós podemos fazer um reparo, mas temos que explicar o nosso reparo. Nós fazemos uma crítica e temos que explicar as razões porquê. Nós falamos de determinado assunto e temos bases para... Agora não podemos dizer eu não estou de acordo e depois não haver uma explicação. Isso é que não pode ser, porque os portugueses têm que ter um bocadinho mais de coragem para afirmar. E, aliás, como hoje todas as chamadas tiveram essa componente de afirmação, de coragem. E uma coisa que me surpreendeu hoje, Alberto, é que muitos dos nossos espectadores votaram mesmo Trump. Hoje verificamos isso. Mas e aqui uma coisa, eu sei que estamos a quase acabar, foi curioso que foi tudo homens a chamar hoje. Exatamente. Lá as senhoras ficaram caladinhas. Também, quer dizer, o Trump ganhou o voto dos homens, perdeu o voto da mulher. Exatamente. Uma das coisas verdadeiramente surpreendente, a Hillary Clinton ganhou o voto feminino por 12 pontos, mas era esperado muito mais. Foi uma das duas surpresas. Já falámos de alguns grupos diferentes. A Hillary Clinton ganhou as mulheres por 12 pontos percentuais, só mais um que o Obama 4 anos atrás. Esperava-se que ia ser o fator histórico de ser a primeira mulher presidente, que ia ser 16, 17%. E depois tivemos uma abstenção muito elevada. Uma abstenção elevada. E depois também o fator latino, que foi um choque tremendo. A Hillary ganhou por 36% de margem, o Obama ganhou por 44%. Ou seja, com todo este assunto de imigração, esperava-se, ou seja, ainda mais apoio isso significa, latino. Alberto, isso significa que as pessoas estavam praticamente Hillary Clinton como vencedora. Não, quase certa destas eleições. Houve muita arrogância e as pessoas não foram votar? Houve muita arrogância da parte da campanha também dela. Possivelmente houve pessoas que achavam que não era importante. Isso não é aceitável. De uma forma cívica, todos têm que participar. E muito importante, eu já disse a muitas pessoas, embora fiquei um bocadinho surpreendido, não é, com o resultado, quando nós analisamos bem, há um porquê disto ter acontecido. E é uma eleição justa, embora eu pessoalmente não apoiei o Sr. Trump, mas apoio agora como presidente, porque nós temos que estar envolvidos, temos que respeitar e temos que tentar dar as mãos para levar o país. Eu guardei para o fim esta questão, e é a última questão que vamos abordar aqui muito rapidamente, em 30 segundos. Donald Trump é o vencedor, havia Hillary Clinton. Trump ganhou a presidência, mas o mais complicado de tudo é que o Congresso, o Senado e também o Supremo Tribunal passam a ter maioria republicana. Isso poderá ser um problema? Pode, vamos a ver. Ou será bom? Ou seja, não. Normalmente, é melhor sempre haver os checks and balances. Exatamente. Ou seja, haver um bocadinho de controle para não ir muito para um lado. Mas nós temos o sistema de eleições, cada 2 anos o Congresso pode estar em jogo. Já aconteceu... Portanto, agora interrompo só. Se ele fizer mal nos primeiros 2 anos, o primeiro a penalizar é o Senado e é um grande volume de republicanos que vão ser reeleitos. Ou tentar ser reeleitos e eleitos. Portanto, se isso der bronca, se esta... Depois temos o Congresso. E depois temos o problema do Supremo Tribunal, desde a morte do Scalia, que está nomeado um juiz, deixa-me só terminar, está nomeado um juiz que não chegou a tomar posse porque o Obama indigitou, mas não foi aceito pelo Congresso.
Agora, será obviamente um juiz republicano. Isto tem influência muito grande. Tem influências enormes, pode vir a ter influências enormes, depende exatamente de quem é que ele vai nomear para o Supremo Tribunal. Curiosamente, uma das razões que eu fiquei surpreendido do voto de mulheres não ser mais a favor de Hillary Clinton é que o Donald Trump, uma das coisas que ele foi claro, é que ele vai nomear juízes para que o aborto seja ilegal, ou seja, uma coisa estrondosa. Só isso, noutras eleições, já era suficiente para o voto feminino ser maciço. Muitas pessoas, eu acredito, que nem ouviram isso, porque a eleição foi tão negativa, a campanha foi tão negativa, as pessoas nem ouviram alguma das coisas. E, curiosamente, foi um dos assuntos mais claros que o Donald Trump teve. Também um bocadinho de certo com a influência do seu vice-presidente, Mike Pence, muito, muito religioso. Agora, a questão do Congresso e do Senado, eu acho vai ser interessante ver como é que ele próprio vai agora ligar com membros do seu partido, entre aspas. Como eu digo, eu vejo Donald Trump como um presidente independente. Muitos dos líderes do partido não o apoiaram e agora eles têm as suas ideias e ele é que agora vai dizer, meus senhores, vocês durante 8 anos estiveram contra o Obama, agora não pode estar a contra, tem que estar a favor de alguma coisa. Vamos a ver como é que é essa dinâmica, ou seja, já tem aparecido um bocadinho na comunicação social alguns problemas internos, que agora as pessoas dizem, nós é que mandamos nisto tudo, e agora há uma luta interna. Vai ser fascinante ver como é que isso vai se processar. Agora, a questão do Tribunal Supremo é a parte que é mais complicada, porque não é uma coisa que depois pode ser mudada em 2 ou 4 anos. Daqui a 2 anos, e já aconteceu 2 vezes, aconteceu no tempos recentes, o presidente Clinton, quando ganhou, tinha o Senado e o Congresso, depois de 2 anos perdeu o Congresso. O presidente Obama também veio com uma onda enorme e tinha tudo, e depois perdeu em 2 anos. Não é? Perdeu o Casa dos Representantes no Congresso depois de 2 anos. Isso pode acontecer. Agora, o importante vai ser, eu acho que uma das grandes coisas que o Trump, se ele mesmo quer puxar para a frente, vai ser o seu projeto de infraestrutura, que eu apoio. Porquê? Porque isso vai criar postos de trabalho. Não é? E vai ajudar aquela zona que virou para ele, que apareceu para ele, o tal Rust Belt, vai criar trabalhos lá. E se isso acontecer, se a economia estiver forte, eu acredito que ele vai ter condições para governar. Se a economia escorregar, e há grandes conflitos internacionais que podem causar isso, problemas internos também, vamos a ver, mas olhando para a frente, eu acho que vai depender muito da economia. Portanto, conclusão deste programa. A maioria das pessoas apela a que as pessoas apoiem o presidente eleito. Segundo lugar, os primeiros 100 dias de governação vão ser extremamente importantes e vão definir toda a estratégia dos próximos 4 anos. E terceiro ponto, estamos em ânsias para saber quem vai ser ou qual vai ser o governo de administração de Donald Trump, que irá ser apresentada nos próximos dias, portanto tem que ser com muito tempo de antecedência. E quarto ponto, ele ainda não fez uma conferência de imprensa como fizeram todos os outros presidentes depois de serem eleitos. Ele está a reunir consensos, está, digamos, a preparar o seu programa para que o possa apresentar publicamente nos próximos dias e possa tomar posse no dia 17 de janeiro com um programa definido, com uma equipa definida e, sobretudo, com muita vontade de proteger a América. E é isso que nós esperamos que ele vá fazer. E qualquer norte-americano o deve desejar. Muito boa noite. Gostamos muito de ter cá, Alberto. Muito obrigado por esta informação. E estes reparos que são importantes e que só uma pessoa que já passou pela política e que continua a ser político, naturalmente, que pode explicar com mais detalhe e com mais objetividade. Portanto, para si, em casa, desejamos-lhe uma continuação de muito boa noite. Voltamos na próxima terça-feira com o programa Você e a Lei com Moisés Absan e de hoje a 15 dias com um programa novo, especial informação. Esperemos que já com algumas ideias mais objetivas sobre aquilo que este novo Presidente irá fazer durante o seu mandato. Muito boa noite. Até à próxima semana, se Deus quiser.